Olá, tudo bem? Eu sou o Eduardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Estrada. Nós temos vídeos diários, exceto às quartas-feiras, sendo que às terças-feiras nós temos uma live para tirar dúvidas em matemática. Portanto, se você não quer perder todos esses benefícios desse canal, inscreva-se, clique no sininho para não perder as novidades, curta o vídeo e compartilhe para ajudar a divulgar o nosso projeto. Pessoal, estamos aí continuando com a nossa aula 114 do nosso curso de Matemática Básica. Estamos estudando função do primeiro grau, tá ok? Chamada também a função linear afim. Bom, na aula de hoje, pessoal, nós vamos arrematar essa parte conceitual, essa parte teórica e fazer alguns exercícios também. E na aula que vem, então, nós viremos com alguns exercícios mais práticos. O primeiro ponto que eu gostaria de deixar claro para vocês aqui é o seguinte, que eu acabei não falando em aulas anteriores, é o seguinte. Quando nós temos uma função do primeiro grau, definida com domínio em R, tá? O domínio dela sendo o conjunto dos números reais e o contradomínio também, o conjunto dos números reais. Então nós temos uma função do primeiro grau, uma forma genérica de nós escrevermos, que leva x em ax mais b. Nós também podemos escrever que f de x é igual a ax mais b. O a é chamado coeficiente angular e o b é chamado coeficiente linear. Nós vimos que o coeficiente linear é exatamente o ponto de intersecção aqui com o eixo vertical, que é o eixo das ordenadas, e este ponto é o zero da equação ax mais b igual a zero, ou o zero da função f, né? Que ele é calculado aí, esse x é calculado como menos b sobre a, né? Para isso basta igualar essa expressão a zero e isolar o x, tá ok? Nós vimos isso já em aulas anteriores. Aqui, obviamente, pessoal, estou supondo o a maior do que zero, tá ok? Porque aí nós temos uma reta crescente, tá? Mas com a menor do que zero também, nós teríamos aqui uma reta decrescente, mas a conclusão que nós vamos chegar aqui seria a mesma, tá? Então, supor aqui o a maior do que zero não vai perder a generalidade dessa afirmação que eu vou fazer para vocês aqui, tá ok? Essa observação que eu vou fazer para vocês. O a é o nosso coeficiente angular, ele é a inclinação desta reta, tá ok? Ele tem a ver com este ângulo aqui, que eu já comentei com vocês, tá ok? Então, quanto maior o valor do a, mais o y cresce em relação a x, mais inclinada essa reta vai ser. E se ele for negativo, a relação é inversa aí, tá ok? Isso aqui foi apenas uma revisão que nós fizemos. O que eu quero falar para vocês é o seguinte, no caso de uma função do primeiro grau, em que o domínio seja o conjunto dos números reais, isso é uma afirmação que eu vou fazer para vocês, o conjunto imagem, ele também é o conjunto dos números reais, tá ok? Por que isso, pessoal? O conjunto imagem, nós definimos, né, quando nós definimos funções, nós definimos como o conjunto dos valores do nosso contradomínio, lembrando que o contradomínio está aqui no eixo y, né, o eixo vertical, e aqui está o contradomínio, dado aqui pelo conjunto dos números reais, né, nós podemos representar por uma reta, e o conjunto imagem é definido como os valores do contradomínio, tais que existe algum valor no domínio que leva naquele valor. Ora, mas como essa reta ela cresce indefinidamente para um lado e para o outro, dado qualquer elemento aqui no nosso contradomínio, sempre nós vamos encontrar um elemento no domínio que leve naquele elemento. Então, qualquer elemento daqui será a imagem de algum elemento do nosso domínio, né? E para baixo aqui também, né? Qualquer elemento aqui será imagem de algum elemento aqui, tá ok? Qualquer elemento aqui, sempre nós encontraremos um elemento no domínio que tem por imagem aquele elemento, né? Nós encontraremos pelo menos um. Na verdade, nós encontramos exatamente um, né? Pois este elemento, ele é a imagem somente deste elemento aqui, tá? Mas isso já é outra história, basta que fosse imagem de algum elemento do domínio, tá ok? Mas o fato é que qualquer elemento, então, do nosso contradomínio, ele é a imagem de algum elemento do domínio. Portanto, o nosso conjunto imagem é todo o conjunto dos números reais. É todo o contradomínio, tá ok? Então isso é importante, tá? Uma função, então, do primeiro grau, cujo domínio seja real, vocês podem ter aí a garantia de que o conjunto imagem também é o conjunto dos números reais. Ou seja, todos os números reais são obtidos aí, né? Através da função, tá ok? Bom, então esse é o primeiro ponto que eu gostaria de enfatizar para vocês. Bom, pessoal, o que eu gostaria de falar aqui para vocês agora, especificamente sobre o coeficiente linear, né? Como é que eu gostaria de abordar vocês aqui? É o seguinte, nós já falamos que o coeficiente linear é o ponto de intersecção da reta, aí no caso, né?
com o eixo vertical. Nós já falamos isso. O que eu gostaria de mostrar para vocês aqui é como é que nós podemos enxergar esse comportamento aí geometricamente, tá ok? Como é que isso se manifesta aí no gráfico, né? Como é que o coeficiente linear se manifesta à medida que nós vamos variando esse coeficiente. Para isso, eu considerei a função f de x, todas elas, tá, pessoal, com domínio e contradomínio reais, que nós acabamos de ver que a imagem também será real. Mas enfim, nós temos a função f de x definida por x menos 3. G de x igual a x, h de x igual a x mais 3. A título de curiosidade, pessoal, essa função g de x é a função identidade, tá ok? Porque ela associa a cada x o próprio x. Então é a função identidade. Ela associa um valor a si próprio, digamos assim. Bom, então vejam só, eu tracei os três gráficos aqui. Então nós temos a função f, ela é dada por x menos 3. Bom, então nós temos uma função com inclinação 1, porque o nosso a, nosso coeficiente angular é 1. Portanto, a nossa inclinação é 1, ou seja, à medida que aqui aumenta 3 unidades, aqui aumenta 3 também, né? Essa relação. E esse menos 3 aqui é o ponto, é o coeficiente linear, que é onde corta o eixo das ordenadas. Mesma coisa para a função identidade, né? G de x igual a x. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos o mesmo valor de x aqui, e ora subtraímos 3, ora não fizemos nada, ou seja, somamos zero, digamos assim. E aí nós fomos aqui para a origem, passando pela origem, e ora nós somamos 3. E aí nós temos coeficiente linear 3, e aí, devido à inclinação ser 1, também, né? Aumentamos 3 aqui, aumentamos 3 aqui. Então, notem o que está acontecendo. Quando nós mudamos o coeficiente linear, menos 3, 0 e 3, nós vamos transladando, né? Nós vamos traçando gráficos, traçando retas paralelas. Ok? Então, a moral da história aqui é o seguinte: retas paralelas. Então, mexer no coeficiente linear acaba dando origem a retas paralelas, porque todas as retas têm a mesma inclinação, têm o mesmo coeficiente angular. Portanto, todas elas têm essa mesma inclinação aqui, né? Todas elas têm essa mesma inclinação. Portanto, nós definimos aí retas paralelas, tá ok? Então, mexer no coeficiente linear, vamos obtendo aí retas paralelas. E também podemos enxergar como, mantendo o coeficiente angular constante, nós vamos tendo sempre retas paralelas. Bom, agora, pessoal, vamos tratar aqui do coeficiente angular, a mesma abordagem que nós tivemos com o coeficiente linear. Agora nós vamos traçar aqui as funções f, g e h, ok? Os gráficos delas. E aí vamos manter constante o coeficiente linear. E vamos variar o coeficiente angular, ou seja, aqui o coeficiente angular é 1, inclinação é 1, aqui é 2 e aqui é menos 1. Ora, isso dará origem a essas três retas aqui. Observe que todas elas passam pelo 1, pois o 1 é coeficiente linear de todas elas, né? Mas a reta correspondente à função f, ela tem inclinação 1, ou seja, quando cresce uma unidade aqui, cresce uma aqui. Então ela tem inclinação 1, a reta f, a reta correspondente à função f. A reta correspondente a g tem inclinação 2, portanto ela é mais inclinada que a função f, porém também passa pelo 1, só que aqui passa pelo menos meio, porque a inclinação é 2. E a reta que representa a função h, ela tem inclinação menos 1, então também aqui 1 e 1, porém ela é decrescente devido aqui ao menos, sinal negativo, né? Então ela vai ser uma reta decrescente. Mas note que todas elas se cruzam aí no ponto 1. Então quando nós mantemos o coeficiente linear e vamos alterando o coeficiente angular, nós obtemos retas concorrentes justamente no coeficiente, no ponto que é o coeficiente linear, tá ok? Então nós temos retas concorrentes. Resumindo, pessoal, quando nós mantemos o coeficiente angular e variamos o coeficiente linear, nós vamos tendo retas paralelas, como nós acabamos de ver. E quando nós mantemos o coeficiente linear e variamos o angular, nós temos retas concorrentes, pois o coeficiente angular dá justamente a inclinação, né? Então nós estamos variando a inclinação, porém estamos determinando que elas sempre passem pelo ponto 1 aqui no caso, tá ok?
Então essa é uma observação interessante aí para vocês. E ajuda a solidificar melhor, né, os conceitos aí de coeficiente linear e coeficiente angular. Bom, pessoal, um outro conceito muito importante aqui é o conceito de função constante, tá ok? Bom, então nós temos uma função que aparentemente é do primeiro grau, né? Então aqui eu tenho o domínio A e contradomínio B, onde A e B são subconjuntos dos números reais. E eu tenho uma função que leva todo x em B, tá ok? Ela leva todo x no mesmo valor B, onde B, é claro, né? B pertence aos números reais. E também nós podemos representar como f de x igual a B. Bom, quando nós temos uma função do primeiro grau, nós temos uma função da forma f de x igual a ax mais b. Então, de uma certa forma, esta aqui seria como se fosse uma função do primeiro grau com a igual a zero, tá ok? Porque aí nós teríamos 0 vezes x, que é igual a 0, mais b, tá? f de x igual a 0x mais b, f de x igual a b. No entanto, para a definição de função do primeiro grau, nós impusemos que o a fosse diferente de zero. Portanto, a função constante, ela não é tida como uma função do primeiro grau. Ela é só chamada de função constante. Vamos ver no gráfico como é que isso se manifesta, né? Aqui tem um exemplo que é a função f de x igual a 2, em que a função é definida aí com domínio e contradomínio reais. Bom, então notem que f de x é igual a 2 para todo x, né? Isso que está dizendo essa função, ela é constante e igual a 2. Portanto, para todo valor de x, que nós consideramos aqui no domínio, o domínio real, a imagem é sempre 2. Portanto, o gráfico dará exatamente uma reta paralela ao eixo x em 2. Ou seja, todo x tem por imagem 2. Aqui nós colocamos o zero, né? Então esse é o gráfico de uma função constante, ou seja, todo x leva no 2. Então nós já vemos aqui uma diferença em relação à função do primeiro grau, que nós vimos que naquele caso, o conjunto imagem, se o domínio fosse real, o conjunto imagem também era real. Quando a nossa função é constante, note que o conjunto imagem aqui é somente o valor 2, pois ele é a única imagem que aparece aqui, ou seja, todos os elementos do domínio têm por imagem o 2. Então, notem que o domínio dessa função é real e a imagem é somente o conjunto aí formado por somente o elemento 2, tá? Então aqui nós já temos que a imagem dessa função constante, ela é somente o conjunto aí formado pelo elemento B. Esse conceito, pessoal, apresentei aqui para A e B subconjuntos dos números reais, mas ele é válido para qualquer função, tá? Qualquer função que leve todo o elemento do domínio numa única imagem, né, ela pode ser vista como uma função constante. Por exemplo, uma sala que todas as pessoas se chamam José, por exemplo, ok? Então, se nós considerarmos uma função que associa a cada pessoa daquela sala o seu respectivo nome, essa será uma função constante, pois cada pessoa é associada ao nome José, ok? Isso supondo que toda a sala se chama José, ok? Então seria uma função constante. Então esse conceito de função constante ele é mais amplo do que nós apresentamos. Mas eu apresentei aqui função constante dentro do contexto de função do primeiro grau, né, que nós vimos aí, embora tenha deixado claro para vocês que isto aqui não é tido como função do primeiro grau, tá? A função do primeiro grau exige que o a seja diferente de zero. Bom, pessoal, para nós finalizarmos a aula de hoje, nós vimos já um pouquinho desse assunto no final da aula passada, que é o seguinte: dado o gráfico de uma função do primeiro grau, obter a função, né, obter a expressão da lei de formação, né, obter a expressão dessa função, né, ou seja, f de x igual a ax mais b ou y igual a ax mais b. Em suma, obter o a e o b, né, o coeficiente angular e o coeficiente linear. Em vez de falar dado o gráfico, eu vou falar de duas maneiras aqui. Uma delas é o seguinte: dado o coeficiente angular e um ponto. Essa é uma forma de nós darmos o gráfico, tá ok, pessoal? Fazendo um pequeno esboço aqui. Veja, uma função que tem por coeficiente angular 1/3 e passa pelo ponto 2 menos 3. Veja, 2 aqui e menos 3 aqui. Então nós temos esse ponto, é o ponto 2 menos 3. E 1/3, o coeficiente angular, né? Então nós temos uma inclinação mais ou menos de esta aqui, né? Essa inclinação, e nós queremos a regra, né, que associa x e y aqui nessa função. Bom, mas nós não precisaríamos ter feito esse esboço do gráfico, eu fiz só para
situá-los aí. Então vamos ver como é que nós fazemos isso aqui, né? Nós sabemos que, por ser uma função do primeiro grau, nós temos uma expressão da forma y igual a ax mais b, tá ok? Bom, como a é 1/3, foi dado isso, então nós temos y igual a 1/3 de x mais b. Agora, nós já temos essa relação e nós sabemos que a função passa pelo ponto 2 menos 3, ou seja, quando y é menos 3, x é 2. Portanto, nós temos aqui menos 3 igual a 1/3 vezes 2, ou seja, quando y é menos 3, o x é 2, mais b. E daqui vem o seguinte, que b é menos 3, menos 2/3, né? Que aqui resulta 2/3, passa para o outro lado, menos 2/3. Podemos enxergar daqui menos 3 como menos 9/3, tá ok? Podemos enxergar como menos 9/3, para enxergar aqui com o denominador 3. Menos 9/3 menos 2/3, isso aqui resulta menos 11/3. Portanto, nós temos y igual a 1/3 de x mais b, ou seja, menos 11/3. Tá? Então, nós conseguimos obter aí a lei de formação. Então, a função é da forma f de x igual a 1/3 de x menos 11/3. Agora, nós temos uma situação parecida aqui, que é o seguinte, em vez de nos fornecer o coeficiente angular e o ponto, é fornecido aqui 2 pontos, tá ok? Então, veja que interessante, né? Quando nós fornecemos o coeficiente angular e um ponto, nós dizemos o seguinte, a função passa por esse ponto e tem essa inclinação, portanto está determinada a reta. Por isso é que nós conseguimos encontrar essa função, pois nós damos o ponto e a inclinação. Uma outra forma é darmos 2 pontos, é claro, né? Se nós temos 2 pontos, é claro que nós temos a reta que passa por esses 2 pontos. Não estou preocupado aqui com desenhar essa reta como ela de fato é, tá ok? Estou aqui abordando a questão de passar por 2 pontos. Pode até ser que essa reta seja decrescente aqui, tá ok? Mas, enfim, isso não vem ao caso nesse exercício. O objetivo é obter a função que passa, a expressão da função que passa por esses 2 pontos aí. Bom, então, aqui qual que é a ideia? Nós temos a expressão aqui y igual a ax mais b, e aí nós podemos calcular o a como ΔY sobre ΔX, que nós definimos assim, que é a inclinação, né? Nós sabemos que o a é a inclinação, que é o coeficiente angular da reta, né? Bom, ΔY, como é que nós fazemos? Podemos tomar esse ponto aqui como o y2 e esse como y1, x2 e x1, ok? Então, ou final e inicial também, tá? Então, fazendo final menos inicial, 5 menos 4. E depois, aqui 2 menos menos 1. Uma coisa importante, pessoal, é o seguinte, que se no ΔY nós colocamos aqui 5 menos 4, ou seja, começamos neste ponto, para o ΔX nós temos que começar também neste ponto, que é correspondente ao y2, tá? Então, se nós fazemos y2 menos y1, temos que fazer x2 menos x1. Agora, se nós fizermos y1 menos y2, temos que fazer x1 menos x2. Ok? Então, tem que ser estabelecida a mesma ordem aí de y e x. 5 menos 4 é 1. E 2 menos menos 1 é 2 mais 1, que é 3. Olha que coincidência, o a também deu 3 aí. Ok? Então, o a é 1/3 e ela passa pelo ponto, por esses 2 pontos. Bom, então aqui nós temos o seguinte, que y, então, né, é igual a ax mais b, mas já vou substituir o valor de a como 1/3 de x mais b. Agora, como essa função ela passa pelo ponto 2, 5, vou considerar esse ponto aqui, tá ok? Poderia considerar qualquer um dos dois. Eu vou substituir aqui, quando y é 5, o x é 2. Vou escolher esse ponto aqui para não trabalhar com valor negativo, tá ok? Mas é equivalente aí. Bom, então 5 é igual a 1/3 vezes 2 mais b. Portanto, b vai ser 5 menos 2/3. Ó, aqui vai dar 2/3, 5 menos 2/3. Lembrando aqui que 5 é, na verdade, 10/3,
Então nós temos 10 terços menos 2 terços, e isso dá o quê? 8 terços. Portanto, a expressão da nossa função é y igual a 1 terço de x mais 8 terços, que é o nosso b, tá ok? Então com isso nós já aprendemos então a construir aí a expressão da nossa função, dado o coeficiente angular e o ponto, ou dados dois pontos, tá ok? Bom pessoal, então com isso nós encerramos essa parte mais teórica aí de função do primeiro grau. Na próxima aula, como eu disse já no começo da aula, pretendo trazer alguns exercícios práticos, né, contextualizados envolvendo função do primeiro grau, tá bom? Então pessoal, um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau!